Olá, amigos do canal AgroSinergia, bem-vindos ao primeiro Sinergia Cast desse ano, o podcast aqui do canal. Hoje vamos conversar com o César Augusto Alves, ele é técnico em produção de leite e o interessante é que ele está trabalhando lá na Nova Zelândia com pecuária leiteira. Então hoje a gente vai entender um pouquinho, né, a história do César, né? E entender um pouquinho sobre a pecuária lá na Nova Zelândia, o que tem de parecido, o que tem de diferente aqui do Brasil. Tudo bem, César? Conta um pouquinho pra gente a sua história, como você chegou aí na Nova Zelândia. Olá, Erickson. Olá, pessoal aí do Brasil. Então, um pouco da minha história aqui da Nova Zelândia. Eu cheguei aqui em 2008, vim para visitar a minha irmã e acabei me apaixonando pelo sistema de produção de leite aqui da Nova Zelândia, onde eu fui ficando aqui e aprendendo cada vez mais, e aí comecei a estudar o sistema técnico aqui, né, de produção de leite. Morei na Nova Zelândia até 2013, onde eu voltei para o Brasil para trabalhar na Agropecuária Sete Copas, no oeste da Bahia, que é uma parceira da Leite Verde, Leitíssimo, e voltei para Nova Zelândia em 2017, onde hoje eu gerencio uma fazenda com 1.100 vacas em lactação. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí sobre a Nova Zelândia, né? O que você tem achado, como foi a sua adaptação aí? A Nova Zelândia ela é dividida em duas ilhas, né? São a Ilha Norte e a Ilha Sul. A maior concentração da população é na Ilha Norte. A Ilha Sul é uma ilha mais fria, tem uma cadeia de montanhas aqui. As duas ilhas são produtoras de leite bem forte. É um sistema um pouco diferente uma da outra, mas são bem fortes. O país todo, ele gira, em certa maneira, em torno do leite. Todas as pessoas aqui do país, elas têm o contato do leite, elas têm o conhecimento que o leite é a espinha dorsal do país. A maioria das pessoas já visitou uma fazenda de leite, tem algum amigo que trabalha em alguma fazenda de leite, ou tem algum certo de relação, né? Então, é uma coisa que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas aqui, a produção de leite. É um sistema bem diferente do Brasil, porque ele tem um apoio muito grande de vários setores. Ele funciona muito bem, como um sistema, uma engrenagem muito bem alinhada, que vai desde o governo, com incentivos, e o auxílio, e o apoio, as universidades, os institutos de estudo, sempre estudando novas tecnologias, novas maneiras e compartilhando isso de uma maneira clara para que toda nova informação chegue ao seu destino final, ao produtor de leite. Então, tudo que se está estudando no momento, que se desenvolve, que se descobre que é uma melhor maneira de se produzir leite, essa tecnologia ela chega no produtor de uma maneira muito clara e muito rápida, né? Então, hoje, se você for em qualquer propriedade da Nova Zelândia, por mais diferente que seja o modelo de gestão e algumas coisas sejam diferentes, a estrutura operacional da fazenda vai ser muito parecida. Se você for desde a ponta da Ilha Norte à ponta da Ilha Sul, a estrutura, a visão de produção de leite vai ser muito parecida, porque é muito difundido toda a ideia, toda a tecnologia por trás da produção de leite aqui na Nova Zelândia. E você tem vários outros setores que acompanham, então, no dia a dia dos produtores, né? Então, desde de empresas de serviços, que é uma das coisas assim que eu acho muito interessante aqui na Nova Zelândia, é que se você precisar de qualquer tipo de serviço, por exemplo, a adubação. Como eu faço a adubação, né? As vacas, eu faço adubação 2 vezes por semana. Conforme as vacas vão saindo dos piquetes, eu já vou anotando ali os pastos. 2 vezes por semana eu vou no programa da empresa que presta serviço de adubação para mim. Faço o meu login lá, tem um mapa da minha propriedade, eu clico nos piquetes que eu quero fazer adubação, o produto, a quantidade, e com alguns cliques a minha adubação está pronta. Eu posso já não mais esquentar a cabeça com isso, porque a qualquer momento o caminhão da empresa vai vir durante a noite, a qualquer momento ele vai vir e vai fazer essa adubação muito rápida, muito precisa. Esse é um exemplo, mas em tudo
dentro da propriedade do leite, você vai ter um prestador de serviço especializado para a parte de reprodução, manutenção do solo, eletricistas, manutenção da ordenha, refrigeração, para tudo. Você vai ter uma mão de obra terceirizada, especializada. E é uma coisa que já tira essa pressão do produtor. O produtor não precisa focar nisso. O que ele precisa focar é na produção de leite em si, né? Então isso eu acho uma coisa bem interessante. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre as raças mais comuns aí. A Nova Zelândia ela tem uma raça própria, né? Chama Kiwi Cross, e que muita gente tem perguntado no meu Instagram se ela é simplesmente o cruzamento do Friso, que é o holandês menor, com o Jersey, né? O Kiwi Cross é o cruzamento. O Kiwi Cross, ele chegou a ser o Kiwi Cross através desse cruzamento. Mas esse cruzamento ele é feito há quase 100 anos, se tornou uma raça. Então hoje o Kiwi Cross ele é uma raça neozelandesa e ele é predominante na maioria das fazendas da Nova Zelândia, tendo suas exceções, fazendas que têm produção usam um pouco mais de suplementação para produzir, eles usam mais o friso mesmo como a base do rebanho. Mas a grande maioria das propriedades à base de pasto, com custo mais baixo, que trabalham mais o pasto do que a suplementação, essas fazendas trabalham mais com o Kiwi Cross, que é uma raça que já vem sendo desenvolvida na Nova Zelândia há 100 anos, e que hoje, quando a gente fala no Kiwi Cross, a pessoa pensa no cruzamento, mas não, ela já é uma raça em si, né? São filhas das filhas das filhas desse cruzamento, que hoje se tornaram uma raça em si. São uma raça com características de tamanho do Jersey, é um animal menor, com cerca de 420 quilos aí, na coloração predominante preta, geralmente, né? Muito eficiente a pasto, muito resistente, e é um gado que predomina na maior parte das fazendas, especialmente na Ilha Sul é o gado predominante aqui. É interessante você falar isso porque a raça Jersey em si, ela é bem delicada, né, para você trabalhar com ela. Você tem que tomar muitos cuidados com o bem-estar animal, né? Como que E eu vi que você, nas suas postagens no Instagram, você chegou a comentar sobre isso, né? Sobre o bem-estar animal da onde você está trabalhando aí, né? Com relação a mastite e tudo mais. Então é um animal mais resistente, é um animal que responde bem a essa questão de adaptação, né? Ou é um animal que precisa ter realmente um pouco mais de atenção com relação a isso? Através desse cruzamento que eu mencionei já centenar, automaticamente foi tendo uma seleção desses animais. O Jersey, pela estatura, um animal menor, tá? Que pelas longas caminhadas aqui, você imagina, a fazenda que eu trabalho tem o piquete mais longo, ele chega a ser 1,5 km. Então as vacas andam cerca de 6 km por dia. Essa genética do Jersey, de ser um animal menor, sofrer menos com a parte de casco, foi sendo selecionado, né? E tentando selecionar animais com a melhor produção do friso. Essa foi a conversão que chegou num animal que ele é resistente para caminhadas, ele é resistente ao clima daqui, né, que varia entre temperaturas, a pessoa acha que é muito frio, mas também é muito quente. O verão aqui chega a fazer temperaturas absurdas, o animal chega a sofrer de estresse térmico, onde um sangue mais chegado ao holandês mesmo sofreria mais. Por isso que o Kiwi Cross tem dado muito bem aqui, dividindo essa resistência entre o Jersey, no seu tamanho, na resistência de caminhada, e o friso na questão da produção. Como é feito o bem-estar aqui, né? A questão de mastite, a gente não faz pré-dip, as fazendas da Nova Zelândia não trabalham com o pré-dip, só com o pós-dip, que é muito bem feito. Isso é uma observação geral da propriedade, né? Isso vai desde o momento da ordenha, do ordenhador, ele geralmente usa luva, geralmente usa proteção nos braços, ele tem um contato mínimo com os tetos para evitar uma contaminação. Uma vez o animal identificado com mastite, a ordenhadeira, a teteira que foi utilizada,
geralmente é esterilizada, né? A plataforma aonde foi pojado e identificado o mastite. A plataforma é muito bem limpa, a sala de espera é muito bem limpa, os corredores não tem lama, eles são desenhados de uma maneira que eles são corredores largos, geralmente no mínimo 5 metros de largura para rebanhos aqui na região, que são em torno de 500 animais no mínimo. Então ele tem uma largura específica para evitar acúmulo de lama, ele tem uma drenagem, um desenho baulado de drenagem para que não se acumule água, não se acumule lama. Os piquetes são muito bem preparados para que não haja, quando há ponto de umidade, é feito um sistema de drenagem nesses piquetes para que não haja o contato de lama, fezes, o animal tem um mínimo de contato. Esse cuidado com o ambiente que o animal está, ele é um dos fatores primordiais para a diminuição de mastite. Se você viu a última postagem que eu fiz sobre esse caso, eu estou ordenhando hoje 1.070 vacas e eu não tenho nenhum caso de mastite há 2 semanas. 0 de mastite há 2 semanas. E a minha CCS tá, hoje ela está em 140. Né? O que se a gente for comparar com o nível Brasil, até mesmo aqui com a Nova Zelândia, são resultados incríveis. Né? E isso é o cuidado que a gente tem. É os detalhes que tem, não só a questão da resistência do animal para o mastite, mas também um ambiente preparado para que esse animal evite o contato. Outro detalhe que me chamou a atenção, né, nas suas postagens foi a tecnificação da fazenda. O que eu já tinha visto de ordenha mecanizada, automatizada, tudo mais, foi robôs, mas em baias individuais. E aquele vídeo que você postou, né, de ordenha das vacas, é quase como se fosse um processo de produção mesmo, né? Ou quase uma fábrica ali de tirar leite. Eu achei muito interessante aquilo ali, cara. Quanto que você está conseguindo, né, de produção diária de leite? Como é que é esse processo? É um sistema bem interessante. Em primeiro lugar, eu trabalho hoje em um carrossel de 70 baios, né, de 70 baias. Eu trabalho uma pessoa só. O carrossel tem extrator automático, então quando a vaca termina de tirar o leite, a teteira já sai e embaixo dela já tem o pós-dip, já é spray, uma mistura de iodo com mel de manuka, que ajuda na hidratação dos tetos das vacas. Então você já não precisa de uma pessoa para retirar os teteiros e passar o pós-dip. E para colocar as teteiras, uma pessoa só, porque você não faz o pré-dipping, né? Então realmente parece uma fábrica. As vacas vão entrando, uma pessoa vai colocando as teteiras ali e vai. E muita gente pergunta como uma pessoa sozinha em 1.070 vacas consegue identificar o mastite. É simplesmente treino. Você vai treinando os seus olhos para observar inchaço, posição, temperatura do teto, algumas dessas coisas que vão te facilitando o manejo do dia a dia, né? Hoje a fazenda está ordenhando 1.070 vacas. Dessas 1.070 vacas, 6 vacas estão fora do tanque, porque estão com a carência do antibiótico por causa de problemas de casco. Foram tratados para casco e necessitaram antibiótico. Então é um índice bem baixo de vacas fora do tanque. Hoje essas vacas estão numa dieta de 14,5 quilos de pastagem, que é um consórcio de azevém, trevo branco e uma planta que chama plantain, super resistente nas áreas mais secas da fazenda, né? Então 14 quilos de volumoso, né, de forragem, e 2 quilos de concentrado de resíduo de palma de coco. Isso vem da Indonésia, onde eles extraem o óleo de palma e depois processam esse resíduo e enviam para a Nova Zelândia. É um alto valor energético, alto valor proteico. Então é um custo hoje muito baixo. A base praticamente toda da produção é a base de pasto. E as vacas hoje estão produzindo uma média de 21 litros por vaca. E eu estou entrando no 7º mês de lactação. Então as vacas já estão no 7º mês de lactação, produzindo uma média de 21 litros. O que a gente está mantendo muito bem
Estamos aí na previsão do que deveria ser a produção aí, com um custo um pouco mais baixo do que a gente tinha previsto ano passado. Agora, me conta um pouquinho, né, sobre o seu cotidiano aí na fazenda. Bom, são duas coisas, né? A primeira é a questão de legislação trabalhista, né? Como é bem diferente do Brasil, então aqui a gente trabalha muito mais horas do que se trabalha no Brasil. O dia é mais longo, então é um pouco relativo isso daí. Mas consegue um objetivo muito maior homem e vaca, né? Hoje eu tenho 1.070 vacas em lactação, mas tenho mais 800 vacas, novilhas, bezerros. Então tem um total de quase 2 mil animais na fazenda. E nós somos 6 pessoas, né? 6 pessoas para administrar, para fazer toda a fazenda. Hoje eu gerencio essa fazenda e meu dia a dia é basicamente o mesmo dia de qualquer outro funcionário. A escala é a mesma para todos. Buscar vaca, tirar leite, colocar a cerca, fazer o trato. Toda a escala é exatamente igual. A diferença é que quando eles vão, por exemplo, passar um spray para matar as plantas invasoras, eu vou fazer a parte de planejamento, outras coisas do tipo. Mas a rotina de um gerente aqui na Nova Zelândia ela é exatamente a mesma de uma pessoa que está entrando. A eficiência é a chave do negócio. Aquilo que eu disse, como você não precisa se preocupar em adubar, como você não precisa se preocupar em fazer uma pulverização, não precisa estar com uma preocupação dessas coisas, você precisa identificar o problema, mas você não precisa fazer, facilita demais a vida de operação da propriedade. Então você pode focar em coisas que são realmente importantes para a produção do leite, né? O bem-estar do animal, principalmente a questão da pastagem, como está. Esse é um foco principal. Eu vou no pasto pelo menos 2, 3 vezes por dia para dar uma olhada, como é que está, como é que está ali, vai sobrar um pouco, não vai sobrar, vou precisar fazer um ajuste, as vacas estão felizes, né? Então você tem mais tempo para cuidar dos animais, para observar alguns detalhes que talvez você não teria se estivesse com a cabeça cheia de outras coisas. Então isso é interessante, né? Você consegue uma eficiência maior por pessoa animal, né? Do que é no Brasil. E você consegue mais tempo para observar fatores importantes para a produção do leite também. Então uma pequena equipe consegue administrar uma fazenda bem grande, com resultados relativamente muito bons. E também todo mundo, por mais que a gente tenha um dia longo, mais longo do que seria no Brasil, durante o dia é bem tranquilo. A gente tem um horário de café da manhã longo, tem um horário de almoço longo, você pode um café da tarde. Então é uma maneira mais tranquila de se trabalhar dentro de um dia mais longo. O leite produzido aí, ele é produção interna ou tem bastante produção externa também? A Nova Zelândia é o maior exportador de leite do mundo, né? Sem dúvida, a produção interna é muito pequena. A Nova Zelândia, acho que, se eu não me engano, tem 4 milhões de habitantes. É um país bem pequeno. Geralmente, as fazendas que fornecem o leite interno, do mercado interno, são fazendas que tiram leite o ano todo. A grande maioria das fazendas tiram leite sazonal, de agosto a junho, ao começo de junho. Junho, julho, as fazendas não tiram leite aqui, a grande maioria. Então, a produção interna fica para as fazendas que tiram leite durante o ano todo, que são poucas. A produção de leite da Nova Zelândia é de 21 bilhões de litros de leite. É muito leite. Esse volume de exportação da Nova Zelândia esse ano passado chegou a 13 bilhões de dólares em exportação. É a espinha dorsal da Nova Zelândia, é a exportação de leite, né? Então isso é um número muito grande. Quando a gente fala em produção da Nova Zelândia, é incrível pelo tamanho do país. O país é do tamanho do estado de Minas Gerais e é o maior exportador de leite do mundo. A produção nossa, basicamente, a gente os produtores não se incomodam muito com essa parte, porque quem faz isso é a cooperativa.
Todas as fazendas praticamente aqui da Nova Zelândia, salvo algumas que têm sua produção própria de iogurte, de queijos e tal, a grande maioria é cooperada de alguma das 3 grandes cooperativas da Nova Zelândia. E uma vez que o leite está dentro do tanque de leite, acabou a preocupação do produtor, né? A partir dali, o leite estando no tanque é responsabilidade da cooperativa, né? E eles não precisam se preocupar com a questão de marketing, preço. A cooperativa vai fazer tudo isso e vai ser pago pós-venda, né? Então, se a cooperativa fizer um bom negócio internacional e conseguir um grande valor de preço do leite, o preço do leite pago ao produtor é excelente, né? Então, tem as suas vantagens e as desvantagens. O mercado externo é completamente influenciador dentro da produção de leite da Nova Zelândia. É que com relação a essa questão de preço, né, de vender, né, a produção, é uma das maiores dores que o pecuarista de leite tem aqui no Brasil, né? É sempre essa indecisão de como vai estar o preço, qual o melhor momento para vender, né? Nem sempre o preço está atrativo. É uma dor que o pecuarista de leite aqui no Brasil vira e mexe tem. O que esse sistema da Nova Zelândia tem que pode ser implementado aqui no Brasil que talvez possa diminuir, né, essas questões de preocupação que o pecuarista aqui tem com relação a esses preços? Ótima pergunta. Semana passada eu traduzi e comentei uma matéria de 2016, que foi publicada pelo DRNZ, que é o maior plataforma de pesquisa e ajuda ao produtor aqui da Nova Zelândia, né? Então eu traduzi, comentei e foi publicado no Balde Cheio de Minas Gerais. E qual foi o desafio em 2016? 2016, aqui na Nova Zelândia, atingiu um dos menores preços pagos do leite da história da Nova Zelândia. Uma das maiores crises do leite da Nova Zelândia. O que aconteceu? O DRNZ, vendo isso, muita gente reclamando do preço do leite, eles foram atrás dos melhores produtores da Nova Zelândia. Então eles pegaram, eu não me recordo quantos foram, mas talvez uma dezena, um pouco mais dos melhores produtores, e pediram para eles abrirem as portas e mostrar o que eles estavam fazendo. Como eles conseguiam se manter lucrando em um tempo de crise histórica, né? Em um tempo onde o leite estava sendo pago o mínimo possível. Então eles apontaram 10 fórmulas para estar produzindo leite para ser rentáveis, né? E uma dessas fórmulas era a questão de manter o custo de produção baixo. Mantendo o custo de produção baixo, nos piores anos, como foi 2016, eles lucravam pouco, mas lucravam. Nos melhores anos, eles mantinham o mesmo custo de produção e eles lucravam muito. Então, o foco desses produtores que se mantinham lucrando durante toda a história de produção deles era o foco no custo de produção. E essa é uma coisa que eu tenho no meu Instagram e tenho lutado muito, é a questão do produtor brasileiro começar a observar o custo de produção. O produtor brasileiro observa muito a questão do valor pago pelo leite. E muitas vezes ele observa o que está fora da porteira dele, mas não observa o que está dentro da porteira dele. Ele não se preocupa com o custo de produção, ele quer produzir volume, independente de quanto custe, né? E essa é uma das coisas assim, que a Nova Zelândia é incrível, em manter esse custo de produção baixo. Todas as decisões e toda a tecnificação que você vê na Nova Zelândia não foi por comodismo ou por moda ou por nada disso. Foi questão de como fazer o leite ser mais barato, como produzir um leite mais barato, como produzir um leite mais eficiente, né? mais competitivo. Esse é o foco da produção na Nova Zelândia. E esse é o foco que eu tenho tentado incentivar os produtores no Brasil a observar mais. Eu tenho lutado muito a questão da produção de leite a pasto, tentando levar o produtor a entender que o custo de produção é o que ele pode controlar. Ele não pode controlar o mercado interno e externo, mas ele pode controlar o que está dentro da fazenda dele, né?
Então isso eu acho que é uma coisa que, na questão do preço do leite do Brasil, a maneira que eu posso indicar o produtor ou aconselhar o produtor é observar custos de produções, né? E o que está sendo feito dentro da porteira. E outro fator que acho que pode ser um grande diferencial aí também, o leite já vai direto para a cooperativa. Aqui não, né? Aqui tem uns 2, 3 intermediários aí. Muita gente reclama, às vezes eu vejo gente reclamando aqui, falando, porque a cooperativa tal não vai bem, isso e aquilo. E aí eu paro e falo para ele, deixa eu te explicar como é que funciona no Brasil. E aí o cara olha assim e fala assim, rapaz, você tá certo mesmo. Eu acho que eu tô reclamando, mas realmente isso é um fator muito bom para Nova Zelândia. Imagina você ter uma pessoa que compra a tua briga fora da porteira. Você produz, você se foca para produzir o leite. Você faz o seu melhor produzindo leite. Uma vez que o leite está dentro do tanque, você tem uma pessoa responsável por aquilo para vender aquilo o melhor possível e te dar o melhor retorno. Você não vai vender para uma pessoa, que vai vender para outra pessoa, que vai chegar no laticínio, muitas vezes já por causa dessa quantidade de intermediários, briga por um preço cada vez mais baixo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que no Brasil deveria realmente se fortalecer. Os produtores de leite deveriam se fortalecer de uma maneira que o leite, uma vez que ele seja produzido, ele tenha uma garantia de compra, né? Que não tenha tantos intermediários no meio entre o produtor e o produto final. Uma coisa que eu tenho visto mais recentemente é a questão de agregação de valor, né? Alguns produtores rurais decidindo fazer, além da produção de leite, tomar conta do próprio negócio de produção de laticínios, por exemplo. Isso é comum aí na Nova Zelândia também ou não? Não é comum, não é por aquela questão de não ser atrativo, né? Obviamente, quem produz o leite, processa e vende um produto final, ele consegue um resultado muito melhor. Mas você se dividir entre produção de leite e produção industrial não é fácil. Encontrar mão de obra para te ajudar no processo não é uma coisa fácil. Então, se o produtor ele pode se especializar em produzir leite bem, né, e ele tem quem compre, o produtor é mais vantajoso produzir leite e vender para quem é especialista em produção. Então, aqui você não encontra muito disso. Sim? A grande maioria das propriedades, eu particularmente, eu conheço uma propriedade aqui perto da minha casa que processa o seu próprio iogurte, e porque eles são produtores de leite orgânico também, tá? Então, como eles produzem leite orgânico, eles produzem o iogurte orgânico e tal. Mas produtor de leite convencional, que tem as suas próprias, o próprio processamento, eu particularmente não conheço. Exatamente por isso, porque eles se preocupam em produzir leite. Se eles tiverem que se preocupar em produzir leite, processar o leite, fazer o marketing, vender o produto, começa a perder o foco para eles cada vez se tornando mais difícil. A Nova Zelândia sofre muito com mão de obra. Né? A grande maioria das fazendas aqui, a maior parte da mão de obra é imigrante. Né? Então, é um fator que é difícil. E no caso do Brasil também. Se o produtor ele pode se especializar em produzir leite e tirar a dor de cabeça de ter que processar, fazer o marketing, fazer a venda, seria ideal, né? Para a pessoa que tem interesse em trabalhar na Nova Zelândia, nessa área de agropecuária, ela precisa estar preparada para quê? Né? Quais foram os principais impactos que você sentiu trabalhando aí? Aqui, diferente do Brasil, por exemplo, para você um cargo de gerência de fazenda no Brasil, ou um cargo de supervisão, alguma coisa de fazenda, eles priorizam um agrônomo, um veterinário, um zootecnista. Né? Aqui, no caso, essa função ela é praticamente terceirizada.
O que eles buscam aqui são pessoas que tenham múltiplas habilidades, que dirijam um trator, que sabe um pouco de hidráulica, possa consertar um vazamento hidráulico, que tenha múltiplas tarefas, consegue consertar uma cerca. Essa é a observação de uma pessoa que seja mais dinâmica em atividades do dia a dia da fazenda, e que as atividades mais técnicas específicas, por exemplo, um veterinário, um agrônomo, essa possa prestar um serviço para a fazenda, né? Então, por exemplo, um brasileiro que quer vir para cá, muita gente quer vir fazer estágio aqui, conversa comigo, veterinário e tal. O que eu explico para eles é o seguinte: olha, você é veterinário, quer vir para cá como veterinário fazer um estágio, mas se lembre que você não vai ter tanto contato de inseminação, de reprodução como você pensa, porque essa parte é terceirizada. Essa parte é uma prestação de serviço de um veterinário, que vai vir ele e a equipe dele prestar o serviço em algumas horas durante a ordenha da fazenda, né? O que o veterinário, o zootecnista, o agrônomo do Brasil vai vir ver mais é o manejo, é o dia a dia da fazenda no manejo. Ele vai aprender a alocação de pasto, ele vai aprender sobre a manutenção básica, sobre o que a gente chama que é a grande imagem, né? Quando você olha uma coisa não focada, você olha de fora e você consegue fazer todos os detalhes de diferentes áreas funcionar. Então, as pequenas coisas, por exemplo, a reprodução, a manutenção do solo, aqui praticamente tudo é terceirizado. Vale a pena trabalhar aí, né, pela sua experiência, essa distância, né, o custo de vida aí, isso para quem está pensando em, né, às vezes trabalhar aí nessa área? Eu acho que vale muito a pena, é uma experiência incrível. O que você vê na Nova Zelândia, em termos de eficiência, principalmente o que eu mais admiro na Nova Zelândia não é nem a tecnologia, né? Vários países têm tecnologias incríveis também, mas a maneira com que a Nova Zelândia lidar com grandes rebanhos, a eficiência que se tem para se lidar com grandes rebanhos na Nova Zelândia é algo incrível, algo que muda a sua forma de pensar. Por mais que você seja um profissional da área já de muitos anos, que já teve convívio em outros países, com outras tecnologias, quando você observa o sistema neozelandês e a eficiência do sistema neozelandês, é uma experiência única, uma experiência bem incrível. É um país bem distante, é um país pequeno, é um país bem diferente do Brasil. Eu estou voltando para o Brasil agora no final de fevereiro. Vou trabalhar com produção de leite de búfalas no Brasil, com pasto irrigado. Mas eu já fiquei aqui por bastante tempo, né? Eu morei aqui 5 anos, voltei para o Brasil para trabalhar com neozelandeses em propriedade neozelandesa. Voltei para cá, já estou aqui há mais de 2 anos. Eu já absorvi bastante da minha experiência aqui. Mas para quem quer aprender mais, principalmente sobre manejo, eficiência, melhoramento de técnica, de rotinas, eu indico a Nova Zelândia com certeza. É um país fantástico, é um país seguro, é um país com uma economia muito boa, o salário é muito bom. Para quem vem para cá solteiro, consegue juntar uma boa grana, com família, se a esposa e criança, se a esposa não trabalha, o custo de vida aí já pesa um pouco, consegue juntar um pouquinho, mas não é grandes coisas. Sem contar isso, contando uma experiência de vida, experiência de trabalho, a carreira é incrível. A experiência, altamente recomendo ir para Nova Zelândia. Importante que tenha inglês. Pode até não ter a experiência com gado, a experiência com nada, mas decidir tem que ter o inglês. E agora que você vai voltar para o Brasil, qual que é a sua expectativa chegando aqui, né? Que aqui a gente está numa época de grandes mudanças, né? Principalmente grandes mudanças políticas. Não sei o quanto você está conseguindo acompanhar aí sobre isso. O que você tem pensado aí na distância, né? De tudo isso que está acontecendo no Brasil e a sua expectativa a hora que chegar aqui e retomar a sua vida aqui?
Eu sou um grande fã de política, eu estou sempre acompanhando e compartilhando e lendo de várias fontes diferentes. O Brasil está em um momento de crise, está saindo de uma crise, ainda está numa crise, mas há um sentimento de que vai melhorar, né? Então esse é até um dos motivos que eu estou voltando, é essa sensação de que as coisas vão melhorar. Acho que assim todos esperam, né? A minha vontade é que o Brasil dê certo, né? A minha vontade é que a gente comece a pensar o Brasil de uma maneira maior. O Brasil é uma potência incrível. Você vindo para Nova Zelândia e ver o que eles produzem, aonde eles produzem e quanto eles produzem, e você observa o Brasil, um tamanho continental. O Brasil poderia ser não só o maior produtor de leite do mundo, mas o maior produtor de leite do mundo, 2 vezes maior do que o segundo maior. O Brasil poderia ser uma grande potência. Eu acredito ainda que o Brasil vai caminhando para esse lado, né? Só um número, a Nova Zelândia tem 17.600 produtores de leite e é o maior exportador de leite do mundo. O Brasil tem 1.300.000 produtores de leite, né? Então você escuta muita gente reclamar, muita gente sair do negócio, porque tem um número absurdo de produtores de leite. Então, um número muito grande de produtores de leite que muitas vezes não se dedicam à produção de leite exclusiva, como é aqui, né? Você dificilmente vai ver um produtor de leite que tem uma fazenda com diversas coisas. Acontece, mas mesmo assim, em cada área que ele é dedicado, ele tem uma exclusividade, ele tem uma tecnologia específica para aquilo, né? Então, a minha perspectiva é que o Brasil vai começar a guinar para cima, e geralmente depois de crises, depois de grandes dificuldades, o país se fortalece, né? Então essa é a esperança, que o país venha se fortalecer. Essa foi a nossa entrevista com o César Augusto Alves. Agradeço pela participação, seja bem-vindo de volta ao Brasil, né? Aí logo mais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do César, né, enquanto ele ainda está lá na Nova Zelândia, ou até mesmo depois que ele voltar, acho que o principal meio de comunicação é o Instagram, né, César? Ou você tem mais algum outro? Hoje eu uso mais o Instagram, né? Na verdade, eu passei muitos anos aqui na Nova Zelândia só lendo comentários e observando o que as pessoas falavam. E eu abri o meu Instagram uns 3 meses atrás, mais ou menos, para compartilhar algumas coisas realmente, estando aqui, do dia a dia aqui, de uma fazenda aqui, de um brasileiro que produz leite aqui há muitos anos. E eu sou muito aberto, as pessoas podem me comunicar ali. E como o Instagram é uma plataforma onde você só pode colocar vídeos pequenos ou coisas pequenas, a pessoa pode me contactar e pedir um vídeo mais específico ou, né, uma explicação mais específica sobre os procedimentos. Eu estou sempre disponível. A minha intenção é de ajudar a produção de leite no Brasil, de alguma forma, né? Eu estou bem aberto para isso, estou bem disponível. E pode me contactar pelo meu Instagram, que é César_Alves_produção _de leite. O Instagram do César vai estar na descrição aqui do link desse vídeo, né, desse podcast. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho dele, visita o Instagram dele, acompanha. Fica aí a sugestão, né, de vocês acompanharem o César, que tem muito conteúdo interessante. Assim como vocês perceberam aqui na nossa entrevista, tem muito conhecimento aí para dar. O Sinergia Cast, o podcast aqui do canal AgroSinergia, vai ficando por aqui. Lembre-se de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Também estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. O nosso site é www.canalagrosinergia.com. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato também pelo e-mail canalagrosinergia@gmail.com. Eu fico esperando a mensagem de vocês, beleza? Lembrando também que estamos com um sorteio de 2 kits de cerveja da cervejaria Leuven. Tem uma postagem no nosso Instagram.
Quem tiver interessado em participar do sorteio é só entrar lá e seguir todos os passos para estar participando do sorteio, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo Sinergia Cast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Um abraço.